E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje estou aqui para falar sobre investimento. Na verdade, devia falar sobre reserva de emergência, mas pobre dificilmente tem reserva de emergência. É mais fácil investir, porque a gente deseja ter o retorno mais rápido, né? O mais rápido possível. Então, eu não posso falar por ninguém, eu posso falar por mim. Eu não, não fui atrás de reserva de emergência, eu fui atrás de investir o pouco que eu tinha para ter o retorno mais rápido, para eu poder fazer o meu dinheiro, que era pouco na época, ainda é, não tem nenhuma evolução significativa, tá? Eu não sou exemplo, eu apenas estou tentando dar continuidade nesse projeto. Por quê? Porque eu tive percalços ao longo desse período, mas que se eu não tivesse investido lá atrás, eu não teria como resolvê-los hoje em dia. Graças a Deus, todas as pendências financeiras possíveis que um trabalhador CLT tem, eu tive e consegui resolver investindo mesmo com nome sujo há, há 4 anos atrás. Então, o que eu venho dizer aqui sobre reserva de emergência é para quem já tem um dinheiro considerável, né, e gasta tudo. Mas quem tem pouco ou quem recebe menos do que um salário mínimo, não tem como montar uma reserva de emergência para depois investir. Tem que investir com o pouco que tem. Agora, é claro, tem que tomar alguns cuidados, tem que ter uma educação financeira, pelo menos uma iniciação em educação financeira. Tem que saber controlar o seu impulso, tem que saber comprar o que é necessário e tem que fazer o salário se esticar até o final do mês. Então, o que é que eu faço? Que eu aprendi com os gurus da internet, né, sobre educação financeira. Eu me pago. Então, quando cai o meu salário, eu tiro aquele valor que eu acredito que é o mínimo a ser investido naquele período. Geralmente, eu estava começando com menos de 10%, em torno de 5 a 7% do meu salário, porque eu não sabia, eu não conhecia. E se você também tem essa dúvida, esse medo inicial, perdão, isso é normal. Todo mundo que começa com alto grau de conhecimento ou com pouco grau de conhecimento em educação financeira sempre tem medo. Por isso, em qualquer instituição financeira que você aplique seu dinheiro, tem um questionário sobre perfil de investidor. Se você tem um perfil mais conservador, se você tem um perfil moderado, se você tem um perfil mais avançado, que é um perfil chamado de arrojado, você consegue muito bem dimensionar, né, a sua perda, porque até o conservador, se você for olhar em âmbito geral, né, ele pode ter perda, uma perda significativa no seu dinheiro. Agora, é claro, ele tem mais segurança do que os outros perfis. Mas a minha pergunta para vocês é essa: vale a pena para você que ganha pouco, que faz bico, que faz renda extra, né, que tenta sobreviver de todas as formas possíveis dentro da sua realidade, fazer uma reserva de emergência? Na minha vez, no período que eu estava vivendo, há uns 4, 5 anos atrás, não valia a pena. Hoje também não vale, porque se a sua reserva de emergência tiver em real, ela é desvalorizada. A inflação, ela come a valorização real do seu dinheiro. O aumento que você ganha na sua empresa, todo ano que o governo dá ou que a tua empresa dá, acredito eu que nada mais é do que um reajuste da inflação para você continuar tendo o mesmo padrão de consumo, pelo menos na teoria, né? Porque cada região tem o seu custo de vida. Eu posso falar da minha região, né? Que comparado em outros lugares onde já morei, tem um custo de vida razoável, né? Não tão barato,
mas também não tão caro. E sem falar que aqui o salário mínimo ele está bem abaixo da média nacional. E mesmo ele abaixo, eu consigo ainda investir o pouco que eu ganho. Então isso é uma questão de mentalidade. É uma questão de fazer acontecer o teu projeto. Não adianta o teu projeto ficar na tua mente, ficar no papel e não colocar em prática. Tem que colocar em prática para saber se ele vai funcionar ou não. E comigo ele começou a funcionar em 2022, quando eu estava com o nome sujo, né? Tenho uma família para sustentar, morava de aluguel, e eu comecei não num CDB, não numa caixinha, porque não me satisfez, né? Toda a dinâmica de, de investimento de, da caixinha e do CDB. Então eu fui para o fundo imobiliário. No primeiro momento foi transformador, porque mudou a minha mente quando eu recebi no outro mês os dividendos. Mas eram poucos, porque eu tinha medo, eu não sabia se ia dar certo, não sabia se eu ia jogar dinheiro fora. E como eu estava no início do conhecimento financeiro, então eu arrisquei pouco. E depois que eu vi que retornou um dinheiro que eu tinha depositado para a experiência, e aquilo me abriu um leque de oportunidades e de desejos e até de arrependimento, porque se eu tivesse investido no passado, bem antes de formar uma família, agora o cenário seria outro. Olha, esse panorama aqui, né, esse meu estúdio, ele seria outro. Ele teria um padrão, a edição desse vídeo teria um outro padrão, né? O meu perfil teria outra padronização. Você veria algo diferente, algo mais montado, algo mais profissional. Como o conhecimento chegou atrasado, aí tá nessa jornada, nessa caminhada, aí tudo demanda como a gente vive, né? Tudo flui conforme o teu estilo de vida. Então, meu estilo de vida é esse, né? Não tô, tô passando por aperto, não. Porém, se eu tivesse começado bem antes, eu estaria muito mais tranquilo e muito mais relaxado para fazer um vídeo, para dar experiências como exemplo e tudo mais. Mas a minha experiência ela não é negativa, ela é real, né? Ela é de um trabalhador CLT. Eu não menosprezo o meu trabalho, eu uso ele para alavancar a minha jornada financeira. E esse vídeo é mais um retrato da minha realidade agora, para que quando eu volte daqui no futuro, uns 6, 7 anos à frente, quando eu retornar esse vídeo, aí eu vou me lembrar, olha, realmente eu continuei, não parei e agora eu estou colhendo os frutos. Talvez para você seja isso também, né? Seja um ponto de começo. Eu não sei, eu tenho medo, como é que eu faço? E eu vou explicar ao longo dos meus vídeos como é que eu comecei. Comecei recebendo 48 centavos, né? E hoje o meu investimento mudou, porque o meu conhecimento ele se aprofundou mais e eu tive um desejo de acelerar um pouco mais. Então o meu perfil ele não é arrojado, eu digo que ele é extrapolado, porque ele vai muito além do que é o normal. E no futuro eu vou mostrar aonde eu invisto, de que maneira eu invisto e por que eu invisto dessa forma. Mas uma coisa eu deixo como dica: se você não investir o pouco que você tem, você vai morrer com os sonhos de ter uma vida melhor, de ter um emprego melhor, de ter um salário melhor, porque você não teve coragem de começar. Então comece agora, para que no futuro você possa ter o que comemorar. Beleza? Então valeu, pessoal, é isso aí.